Então, agora vamos fazer aqui um desenho, que é importante para nós percebermos o que é o valor P. A linha B pede para nós respondermos à mesma pergunta, usando o valor P. E o valor P normalmente causa problemas nas pessoas. E eu não queria que isso acontecesse, porque o valor P aparece aqui, aparece na segunda parte do capítulo 8, que vamos discutir para a semana, aparece na regressão linear. Se uma pessoa não percebe o valor P, depois não percebe em ambiente nenhum, as coisas correm mal. Então eu queria fazer um desenho muito simples para toda a gente perceber o que é que significa o valor P, e se nós percebermos isso, pronto, fica percebido. Nos outros ambientes é sempre a mesma coisa. Mas olha, nós vamos olhar para este desenho que nós acabamos de fazer. Deixa lá ver se eu ainda consigo pulá-lo outra vez. Ok, ótimo, excelente. Agora, pedia que vocês tivessem paciência e seguissem mesmo o desenho, porque se vocês seguirem o desenho, a coisa torna-se muito mais fácil. Então, este desenho diz assim uma história. Eu tenho um problema, tenho um teste de hipóteses com um parâmetro. Para esse teste de hipóteses, estou a utilizar uma estatística de teste T. Esta estatística de teste, quando H0 é verdadeira, tem uma distribuição mínima reduzida. Eu tinha uma única amostra. Dessa amostra, obtive um valor observado. Entretanto, numa linear, calculei a região de rejeição bilateral, porque o H1 é bilateral, para um nível de significância de 10%. É isso que está a dizer este desenho. Quando eu calculo para 10%, falta-me substituir aqui essa informação, quando eu calculo a região de rejeição para 10%, o extremo, portanto o ponto C tem que ser no 6,449, e aqui já sei qual é que é, porque é o simétrico. Agora, queria que vocês todos se concentrassem nesta pergunta, porque se esta pergunta funcionar, nós avançamos bastante, que é assim. Vocês vão assumir agora que eu vou considerar um nível de significância, por exemplo, de 5%. E quero pensar na região de rejeição para 5%. A região de rejeição para 5% tem que ser bilateral, porque o meu H1 é bilateral. Portanto, tem que ter um intervalo à volta do mais infinito, chamemos-lhe assim, um intervalo à volta do mais infinito. Eles têm que estar lá porque o H1 é bilateral, está ali no desenho, dito em cima que o H1 é bilateral. Os intervalos têm que ser simétricos, porque a função da densidade de probabilidade é simétrica. Vamos pensar aqui nestes intervalos que são marcados no eixo do X, está bem? Toda a gente, por favor, acompanha aqui. Eu quero começar aqui no menos infinito e marcar aqui uma cauda, depois vou marcar aqui uma cauda a partir do mais infinito, elas têm que ser simétricas. E nós sabemos, por causa da definição de há bocado, que estes 5% significam que a probabilidade da minha estatística de teste estar naqueles intervalos, na união daqueles intervalos, é 5%. Ou seja, quando eu considerar a união destes dois intervalos, a probabilidade, a área no gráfico, é 5%. Quando eu considerar estas duas caudas aqui e aqui, a área que lhe está associada é 5%. Diga uma coisa, vocês têm ali a área roxa, que é 10%. A área de 5% é mais pequena. Portanto, a região de rejeição, a verde, afasta-se do eixo dos Y ou aproxima-se? Afasta-se ou aproxima-se? Para eu ter menos integral. Para ter um integral menor, temos que nos afastar. Exatamente. É só isso que é preciso perceber. Porquê? Porque vocês reparem, nós fizemos aqui para 5%, estamos a imaginar 5%, mas nós podemos, neste raciocínio, dizer assim, consideremos o nível de significância alfa qualquer menor do que 10%. Qualquer. Para a região de rejeição respeitar o H1, ela tem que ser bilateral.
para eu ter uma probabilidade associada a esta região de rejeição que é menor do que 10%, então a região de rejeição tem que se afastar do eixo dos y. Então, reparem, eu vou marcar aqui a região de rejeição para este nível de significância 10%. Estou a marcar aqui a verde, W alfa. Vocês, para tomarem uma decisão a este nível de significância, só têm que me responder a esta pergunta. Digam lá, o valor observado pertence à região de rejeição alfa de nível de significância ou não? Pertence? O valor observado está dentro da união destas duas caudas a verde? Está? Não. Ou não? Não. Porquê? Vocês reparem, se não está a 10%, que é aquela região a roxo, não pode estar ao nível de significância mais pequeno. Porquê? Porque quando o nível de significância for mais pequeno, eu vou afastar-me do eixo dos y. Se não está a 10%, quando eu me afasto, também não vai estar. Portanto, o que nós estamos a dizer é, quando o valor observado não pertence a um certo nível de significância, não pertence a uma região de rejeição, por exemplo, 10%, não pode pertencer para um nível de significância mais pequeno. Ou seja, a conclusão que eu vou tirar é assim, se eu não conseguir rejeitar H0 a 10%, se o valor observado não pertence à região de rejeição a 10%, então ele também não vai pertencer para um nível de significância qualquer menor do que 10%. Ou seja, se eu não rejeito o H0 a 10%, então eu não vou rejeitar H0 a um nível de significância menor do que 10%. Olhem ali para o desenho. Qual é a região de rejeição mínima para eu rejeitar, então? O que eu tenho que fazer para rejeitar? Tenho que vir do menos infinito e para onde? Em T. Exatamente. Então, nós aqui na aula prática vamos definir, o professor Manuel Moraes não tem essa notação, penso que os responsáveis das outras disciplinas também não, mas nós para pensar podemos escrever isso, que é assim. Vamos considerar a região de rejeição mínima, aquela que vem do menos infinito até o valor observado. Essa região de rejeição mínima, vamos escrever aqui, para construirmos o valor P, está bem? Então vamos escrever assim, WVO é a região de rejeição que é, desculpem lá que eu fiz aqui uma asneira com o OneNote, agora tenho que abrir. WVO é a região de rejeição que é definida pelo valor observado. Região de rejeição definida pelo único valor observado, porque nós só temos uma amostra, e naturalmente também é definida pelo H1. É definida pelo H1, portanto, neste caso, é bilateral. E agora, porquê que é definida pelo valor observado? Pronto. Se o valor observado for negativo, ele aparece aqui. Aqui. Como é o meu desenho. O valor observado é negativo, portanto, ele aparece na cauda da esquerda. Se o valor observado for positivo, ele troca de lugar. É só isso. Então, nós estamos a definir aqui como se fosse uma região de rejeição mínima. Estamos a dizer assim, naquele desenho de há bocado, eu já vi que não posso rejeitar a 10%, não posso rejeitar a menos de 10%. O mínimo que eu tenho que fazer para rejeitar é vir do menos infinito até alcançar o valor observado. Essa é a região de rejeição mínima. Vou marcar aqui. Tenho aqui uma cauda e tenho aqui a simétrica. O que é o valor P? É a área associada. É muito simples.
isto aqui era tudo relativo a 10%, vamos apagar. Eu agora tenho região de rejeição definida pelo valor observado. O meu valor observado é negativo, venho do menos infinito até o valor observado, e depois vou do simétrico até mais infinito. Esta coisa que está aqui, a união destes dois intervalos, é a região de rejeição definida pelo valor observado. Menos infinito a menos 0,408, unido com 0,408 a mais infinito. O que é o valor P que é pedido nos exercícios? É a probabilidade associada. O valor P é valor de probabilidade. Portanto, o valor P é a área associada a esta região de rejeição mínima. Eu só tenho que identificar a região de rejeição mínima e calcular a sua probabilidade. Isso é o valor P. Vamos escrever aqui. O valor P, a definição dada pelo professor Moraes na aula teórica, o valor P, aquele P é probabilidade, é a probabilidade da minha estatística de teste pertencer à região de rejeição que é definida pelo valor observado. Neste exercício é o quê? É a probabilidade da minha estatística de teste estar entre menos infinito e menos 4,08 e depois no outro intervalo simétrico. Está bem? Vejam lá se há alguma dúvida. Nós agora vamos ver como é que nós calculamos isto. Nós temos que calcular este valor P utilizando a tabela 3, está bem? Portanto, vamos fazer um raciocínio muito simples. Vocês não se importam, eu vou fazer aqui uns desenhos para simplificar a escrita. Eu tenho aqui o valor observado e tenho aqui o seu simétrico, porque o valor observado é menos 0,408. O valor P é a probabilidade acumulada nestas duas caudas. Qual é o problema? A tabela 3, este gráfico é simétrico. Portanto, eu posso escrever assim, isto é 2 vezes a probabilidade, posso escrever à esquerda do valor observado. Posso escrever a cauda, posso escolher esta cauda, como podia escolher a outra, é equivalente, é a mesma coisa. Se eu escolher esta cauda, estou a dizer a área amarelo, que é o valor P, é 2 vezes a área azul. Tudo bem. A área azul, não esquecer que o T é uma normal reduzida, portanto, a área azul nós sabemos que é o φ. O φ em menos 0,408. Nós sabemos que o φ de um número negativo não está na tabela, mas pode ser escrito assim. Toda a gente sabe. E agora, quando eu for à tabela 3, que é o que eu preciso fazer, eu sei que preciso do φ de 0,408 e ele não está lá, porque eu aqui nesta tabela uso no máximo 3 dígitos. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou escrever, em vez de procurar o φ de 0,408, vou procurar o φ de 0,41. 0,4 está aqui, cruza por 1, é aproximadamente este valor, 0,6591. Então, lá no meu caderno, vou escrever assim. Vou escrever assim. Este valor de probabilidade, que é o valor P, é aproximadamente o seguinte. 2 vezes 1 menos o φ de 0,41. E agora, vou substituir o 0,41 por aquele valor. Deixem-me só recordar a tabela. 0,6591. Isto agora tem uma cábula, dá aproximadamente 68,18. Tenho aqui uma cábula, não, tenho aqui uma cábula e a cábula é 0,6818 aproximadamente, está bem?
Portanto, eu cheguei à conclusão que a região de rejeição mínima, que é aquela que eu marquei a azul, tem associada a ela uma probabilidade, que é o valor P, que é de aproximadamente 68,18%. Isso quer dizer que, para eu rejeitar H0, o meu nível de significância tem que ser maior do que 68,18%. A decisão que nós tomamos é a seguinte: calculamos o valor P e agora dizemos assim, ok, eu calculei a área daquela região mínima, tenho aqui o valor observado, tenho aqui a região mínima, a região de rejeição determinada pelo valor observado, o valor P é esta área que está aqui, que é aproximadamente 68,18%. Agora é só olhar para ali. Se eu tiver um nível de significância menor que o valor P, eu estou a pensar no integral mais pequeno. Portanto, estou a pensar em ficar atrás. Estão a ver que eu quero um intervalo, quero um integral mais pequeno. Eu quero aqui duas caudas com um integral mais pequeno. Esta região de rejeição que eu estou a marcar ali, que vem de menos infinito até menos A e A até mais infinito, tem um integral mais pequeno. Por isso é que o nível de significância é mais pequeno que o valor P. Mas é evidente que o valor observado não pertence. Portanto, é evidente que eu não posso rejeitar H0 para qualquer nível de significância mais pequeno que o valor P. Eu não posso rejeitar H0. Eu espero que vocês estejam a conseguir perceber o que eu estou a dizer, tentar dizer com aquele desenho. Se eu considerar um nível de significância maior que o valor P, vou marcar aqui roxo, por exemplo. Se o meu nível de significância for maior que o valor P, então eu estou a pensar numa região de rejeição que tem que ter duas caudas também, mas com uma área maior do que a amarelo. Portanto, eu faço a área amarela e tenho que fazer mais um bocado. Assim. Porque a área amarelo não chega, estou aqui a dizer que é maior. Tenho que fazer mais integral. Neste caso, é evidente que o valor observado pertence. Portanto, eu posso rejeitar H0 qualquer que seja o nível de significância maior que o valor P. Quando ele é menor, não posso. Está bem?